Senhor, nós buscamos Tua presença nessa hora, somos gratos ao Senhor que estamos aqui para estudarmos a Tua palavra, conhecermos mais de Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado de todo o coração por esse estudo e pedimos que o Teu Espírito seja gracioso conosco, revele a Tua vontade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos concluindo aqui a história da igreja de Éfeso. Começamos a ver a razão pela qual Deus não acabou com essa igreja, quando ela começa a esfriar na sua perseverança, nas suas lutas pela verdade do Evangelho. A razão de Deus não ter acabado com eles, versículo 6, é quando diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E aí nós vimos que os nicolaítas, ainda que nós não saibamos muita coisa sobre esse grupo, nós não temos muitas informações, tudo que a gente sabe deles é que eles eram um braço do movimento gnóstico. E aí nós vimos o problema do gnosticismo, a ideia de que um Deus bom teria enviado um dos deuses do seu panteão para salvar uma terra criada e presa à matéria. Então nós teríamos aí o conflito dos deuses dentro do gnosticismo, e como que os gnósticos viram que Jesus seria, teoricamente, o Deus enviado para nos salvar da prisão da matéria. Então o que é interessante é Deus dizer assim: vocês odeiam esse pessoal, e eu também odeio. Eu, Deus, também odeio. E aí nós vimos algumas questões disso, aquela ideia falha de que Deus não pode odiar ninguém. Deus odeia, e isso está em perfeita harmonia com a sua justiça e com o seu amor. Isso não está em conflito. E para a gente fica uma questão também importante: a rejeição absoluta daqueles que querem perverter a verdade de Deus. Então, como eu disse, nós nos tornamos começando como igreja evangélica, nós nos tornamos uma igreja frouxa, covarde, que vendo o que estão fazendo com o Evangelho do Senhor, a gente aceita tudo. É evangélico. Não, tem pessoas que não são evangélicas. Há igrejas que não são evangélicas. Eu deveria rejeitá-las mesmo. Rejeitá-las mesmo. Do mesmo jeito como nós fazíamos na década de 80, por exemplo, com as testemunhas de Jeová. Não tinha nenhum evangélico que falasse bem das testemunhas de Jeová. Não, era uma seita. E como seita, está rejeitado. Aí outras seitas surgiram e a gente foi chamando de irmão. Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus, Internacional da Graça de Deus. Tudo que tem Deus, a gente é nosso irmão. Não é. É por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil classificou como seita mesmo esses grupos. E ai de um pastor presbiteriano que vá pregar numa dessas igrejas. Ele é aberto um processo contra ele no tribunal eclesiástico da presbiteriana, porque ele foi pregar numa seita. É assim que a igreja presbiteriana hoje trata esse pessoal. Eles não aceitam mais o batismo desse pessoal. Se você é da Universal e vai para a igreja presbiteriana, a determinação da igreja é que primeiro se verifique se você é salvo mesmo. E então faça o seu batismo novamente, porque o batismo não é mais nem reconhecido. Quer dizer, isso é lutar de fato pela verdade.
mas a nossa frouxidão teológica, moral, espiritual, foi abrindo as portas. Em Éfeso não. A despeito deles estarem fracos na sua perseverança, eles continuavam odiando aqueles que pervertiam a verdade de Deus. E aí, o escritor, João, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nessa expressão há uma coisa bem interessante. Ouvir para a gente não está associado à ideia necessária de aprender. É por isso que muitas pessoas vêm à igreja, ouvem o que a gente diz e continuam fazendo as suas besteiras. Elas ouvem, mas elas não têm disposição para aprender. Quando a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça, ouvir, no contexto bíblico, tem a ver com a disposição para aprender, e não somente ouvir o que está sendo falado. Esse é o ponto. E esse tem sido o ponto exatamente de nós não crescermos espiritualmente. Nós apenas ouvimos na perspectiva ocidental, de ouvir. A gente se enche de informações às vezes, mas sem que isso se traduza em aprendizado, sem que isso se traduza em alguma coisa concreta para a nossa vida. Veja o caso lá de Hebreus. Hebreus, nós temos um caso sintomático disso, em que o escritor sagrado diz que ele tem que tratar de um assunto mais elevado, de um assunto mais profundo, mas que ele não pode ensinar aos irmãos de Hebreus. Capítulo 5. Ele, no versículo 10, ele quer mostrar que a ordem sacerdotal de Jesus é a ordem de Melquisedeque. E aí ele simplesmente põe no versículo 10: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele para. Ele abre um parêntese. Ele só vai retomar o Melquisedeque no capítulo 7. Por quê? Olha o que ele diz a partir do 11. A esse respeito, ou seja, que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Agora, o que eu acho interessante é difícil de explicar porque o assunto é tão complexo que a gente não possa entender. Ele diz: não. É difícil de explicar porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. É difícil o assunto? Não. A expressão tardio em ouvir significa vocês se tornaram preguiçosos em aprender. Agora eu preciso falar de Melquisedeque. É um negócio profundo. E eu estou com um bando de crente que é preguiçoso no aprendizado, que é lerdo para aprender. Aí ele vai dizer: pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, o tempo de vida que vocês levaram na sua fé, quer dizer, nesse tempo aí que vocês estão crescendo na fé, vocês deveriam ser mestres. Eu poderia estar falando de coisas mais profundas. Tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Quer dizer, o que eu estou tratando aqui do Melquisedeque, eu vou ter que voltar em coisa básica ainda com vocês. Aí lá no capítulo 6, que ele vai discutindo até 6:3 esse problema, em 6 ele diz assim:
Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base. Olha o que é elementar: arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Ainda tinha irmão discutindo se a salvação era por arrependimento ou se era por obras. Os irmãos, lançando de novo fundamento sobre, versículo 2, ensino de batismos e imposição de mãos. O que eu acho interessante é que ele diz batismos no plural. Aí os batistas saíram com a história de que batismo só para arrependimento de pecado. Mas se é batismos no plural, tem mais no batismo. E aí quando você vai examinar o ambiente deles, qual era o outro batismo? Crianças. Por que imposição de mãos? Observe que imposição de mãos tem a ver com batismo. Tem nada a ver com o cara ser ordenado para ser pastor. Aqui tem a ver com o batismo. O que era imposição de mãos então, naquele contexto? Quando a criança era batizada na infância, ao se tornar um homem, o que se dava na época 13 anos mais ou menos, ele fazia a confirmação daquela fé recebida na infância. E como que ele era reconhecido na sua fé? Fazia-se a imposição de mãos sobre aquela pessoa. Aí a gente ainda está discutindo se pode batizar criança ou não pode batizar criança. A gente ainda está discutindo qual é a forma correta de batizar. Você tem que mergulhar, se joga água na cabeça, ou se entra no rio e joga água na cabeça. Essas são as três formas. Para quem não sabe, existem três formas de batismo: imersão, aspersão e efusão. É duro, mas a gente ainda está discutindo essas coisas. Acho que estou ligando para dizer, eu preciso falar do Melquisedeque, rapaz. E a gente está discutindo o batismo. Mas até hoje eu não sei. Essa história do Melquisedeque. Porque toda a discussão é em torno disso, percebe? Coisas mais profundas, mais elevadas, a gente ainda está discutindo esse básico. E aí ele termina a tríade dele dizendo: e a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Tem crente que até hoje não sabe o que acontece depois da morte, o que vai acontecer lá no céu, o que vai acontecer no dia do juízo. Tem crente que ainda acredita que vai morrer e vai ver Deus. Coisa elementar, coisa básica. Qual é o problema daqueles irmãos? Porque falar de Melquisedeque era difícil mesmo? Não. É porque eles se fizeram tardios para aprender. Não queriam aprender. É aquela, tá bom que eu sei mesmo, isso é suficiente, está jóia. Não está jóia. Não está jóia. Agora o Senhor está advertindo a igreja de Éfeso dizendo a mesma coisa. Ok, olha, eu não arrebentei vocês, não detonei vocês, porque vocês não têm um colaíta. Mas ouçam, aprendam o que eu vou dizer. Disponham o coração para aprender sobre aquilo que eu vou dizer. E o que ele diz em seguida é: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem é o vencedor? É o que começou bem a caminhada ou é o que termina bem a caminhada? É aí que está a questão.
Às vezes a gente começa bem a caminhar, só que a gente não calcula direito isso. Às vezes a gente age com um corredor amador. Eu vi como é que é corredor amador? Dá a largada e segue nem doido, desesperado. Aí depois de um tempo ele já está lá com a língua de fora. Ele não aguenta. Qual foi o problema dessa igreja? Quando foi dada a largada, ele saiu com tudo. Por que Deus está chamando eles voltarem a comer no mundo? Eles estavam parando, já estavam desanimando, já estavam enfraquecidos, já não tinham forças para continuar a luta. É assim que a gente vê às vezes com muito crente, ele começa eufórico, animado, doidão. Ele não aprendeu a administrar a coisa na sua vida, na sua fé. Ele quer ganhar o mundo para Jesus. Ele até esquece que Deus não vai salvar todo mundo mesmo. Ele quer até brigar com Deus. Foi o Juan Aribe, Palharinho, né? Que fez aquela mensagem lá, como obter um sim de Deus quando Ele te disser não. Essa é boa, meu. Essa é forte. É forte. Como conseguir o sim de Deus quando Deus diz não para você? Aí. Tem gente que é assim, ele acha que é assim, que ele pode mudar Deus, mudar os planos de Deus, projetos de Deus. Aí sai desesperado e começa a descobrir que não é bem assim. Que com Deus a coisa não funciona assim. E aí ele começa a pensar. Aí Deus olha e diz, olha, é melhor você se arrepender e voltar ao primeiro amor, porque senão eu vou te arrebentar. Eu vou vir contra ti. Se você começou bem, termine bem. Agora aprenda a dosar isso. Aprenda a fazer a coisa com calma, sob dependência de Deus, sob vontade de Deus. Porque aquele que Deus vai agraciar não é quem começa bem, é quem termina bem. Aí entra a doutrina calvinista, extremamente importante, é o último ponto do calvinismo, que é a doutrina da perseverança dos santos. Você quer saber de fato quem é o eleito de Deus? Olhe o final da vida dessa pessoa. É o final que mostra se ela estava em Cristo ou não. Não é o que você vê no tempo presente. Eu só vou dar o alimento da árvore da vida ao vencedor, aquele que completar a corrida. Quem para no caminho, eu, Deus, não me compadeço. Deus não fica do céu olhando, coitadinho, começou tão bem, agora vai morrer no caminho, eu vou ajudar. Não, vai morrer. Vai morrer. Porque eu tenho ensinado que você tem que dosar a caminhada. E aí ele usa uma figura bem interessante, né? Assim, ao vencedor, dar-lhe que se alimente da árvore da vida. Ele vai buscar essa figura lá em Gênesis. E aí entra toda uma discussão interessante. Porque em Gênesis tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha a árvore da vida, a qual Adão e Eva precisavam comer. E aí vem uma questão interessante.
Adão e Eva eram imortais? Dá para vislumbrar que não, né? Adão e Eva não eram imortais. Imortal é só Deus. É o único que tem a vida em si. De alguma forma, Adão e Eva eram diariamente renovados em sua vitalidade. É a árvore da vida. Como eu disse, na próxima vez que eu trouxer o Adalto aqui, vou sentar com ele para conversar sobre um cálculo que ele fez, que até agora eu ainda não entendi esse cálculo. Ele fez um cálculo de que antes da queda, Adão e Eva viveram por volta de 60 anos. Supondo que esse cálculo dele esteja certo, eles não envelheceram, não conheceram doença, não conheceram nada dessas coisas por causa do quê? Porque havia imortalidade neles, porque eles se alimentavam da árvore da vida. A árvore da vida indicava a eles que eles sempre teriam dependência de Deus. Nunca eles viveriam por causa do seu trabalho. A vida não estava atrelada ao seu trabalho, mas ao cuidado de Deus e o renovo de Deus sobre eles, manifesto naquele fruto. Há um livro que explora agora essa questão aí, que é um livro do Heber Campos, chamado O Habitat Humano. E o primeiro volume é o Paraíso Criado, onde ele examina as informações bíblicas antes da queda. E o volume 2 é o Paraíso Perdido. O que aconteceu depois da queda? A única coisa naquele livro que eu não concordo com o Heber Campos é quando ele afirma que Adão e Eva foram para o inferno. Eu não consigo ver isso no texto, nem em todo da Escritura. Mas o Heber Campos acredita que Adão e Eva foram para o inferno. A gente não vai ver eles lá no céu, não. Eu estava com uma lista de perguntas para Adão. Mas eu não vou fazer essa pergunta para Adão, sim. Não é porque eu vou para o inferno, não. Porque Adão está no céu. Eu tenho certeza dessa questão. Heber Campos não me errou nesse ponto. Mas é interessante essa figura da árvore da vida. O homem não vivia por si mesmo. Ele dependia desse fruto. Quando Deus o expulsa do paraíso, por quê? Para que ele não coma da árvore da vida. Agora eu quero que ele conheça a morte. E nesse caso, João aplica isso no Apocalipse, dizendo que o vencedor vai se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quando chega lá no capítulo 22, dê uma olhada aí. De 2 ou 21, deixa eu perdi. Ele vai voltar a essa figura do 22:2, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Perfeito, obrigado.
nós vamos encontrar essa árvore da vida de novo. Ou seja, onde está o prêmio da minha vitória? Nessa vida. Paraíso de Deus. Paraíso reconstruído. Até me parece que o Heber Campos está trabalhando no terceiro volume sobre o paraíso restaurado. Se eu não estiver enganado, ele está escrevendo sobre isso. Paraíso criado, paraíso perdido e paraíso restaurado. Só que não saiu esse terceiro volume ainda. E eu sei porque tem alguns alunos dele, aqui de Brasília, que de vez em quando vão lá na CEBI me procurar pedindo ajuda de material para fazer pesquisa com o Weber. Mas é interessante, ele está fazendo isso como diálogo com os alunos, isso é bacana. Ele está escrevendo, passa trabalho com os alunos, às vezes os alunos trazem informações novas. A árvore da vida vai estar lá. E o que ela vai nos lembrar depois de todo o juízo, depois que o novo céu e a nova terra for restaurado? O que a árvore da vida vai nos lembrar? Que agora nós somos imortais. Continuamos dependendo. A eternidade toda só é possível porque Deus nos dá de mês em mês a árvore da vida. Nós não somos imortais, nem depois de mortos. Agora ficou mais paradoxo aí. Então, nós não somos imortais nem nessa primeira morte, nem na segunda morte. Nessa primeira morte, Deus retirou a mão, é para a gente morrer mesmo. E quem sobreviver à segunda morte não morrerá porque terá a árvore da vida. Está dizendo isso aos irmãos lá da igreja de Éfeso. Esse é o prêmio. É um prêmio eterno. Não é um prêmio temporal e passageiro. Lutar pelo reino, pela verdade do reino, pela verdade do Evangelho, não é algo que traz resultado para essa vida. Isso então deveria nos ajudar a dosar a nossa maneira de lidar com isso. Às vezes eu penso que muitos irmãos no campo missionário sofreram à toa por não ter entendido isso. Eles não souberam dosar esse processo. E muitos acabaram caindo na depressão mesmo. Quando você empreende muitos esforços e vê poucos resultados, a depressão é um caso comum. Veja o próprio John Bunyan, autor do Peregrino. Teve sérios problemas com depressão. Vários músicos que compuseram lindos hinos compuseram debaixo de depressão, porque não souberam administrar essa questão. Fizeram que nem a igreja de Éfeso, foram com muito, como é que se diz, com muito ímpeto. Tem um ditado que diz assim que é Muita sede ao pote. isso. Tem um ditado que diz que a gente não pode ir com muita sede ao pote. Vocês já foram com sede ao pote? Tomou com vontade a água. Depois fica aquela coisa pesada. Que aí você trava. Né? E se você for diurético, então aí piorou. É essa a ideia. O reino de Deus é algo que vai sendo vivido na experiência do dia a dia, não é uma coisa que se faz com sede ao pote.
Porque a gente cai no problema da igreja de Éfeso. Uma hora você vai ver que a coisa não é bem daquele jeito. Por outro lado, você também não pode largar mão. O Senhor também se ira contra aqueles que, tendo começado, param no caminho. E daí ele está dizendo à igreja, ok, vocês pelo menos preservaram o combate da fé, odiaram os nicolaítas, eu também odeio os nicolaítas. Agora ouça, eu só vou dar o alimento da vida ao vencedor. Eu não vou dar alimento da vida para quem ficou pelo caminho. Esse é o lado severo de Deus. Esse é o lado severo. Muito bem. Então eles entenderam que o prêmio deles não está nessa vida, mas no paraíso de Deus. Ou seja, algo que ainda vai vir. Eu não vou ver nessa história. Eu não vou ver nessa história. Há muita coisa que eu não vou ver nessa história. Eu só espero estar plantando uma semente que outros venham cuidar, bem naquela linha de Paulo, um planta, o outro rega, o outro colhe, e Deus é quem dá o crescimento. Eu só espero estar plantando a semente de uma boa árvore que vai frutificar, mas com certeza não sou eu que vou regar, e talvez não seja o outro que vai colher, e o meu prêmio está para fora dessa história. E aí então, João fecha o discurso dele sobre a igreja de Éfeso. E olha agora para Esmirna. Não confundir a Esmirna com Esmirnov. Ai, ai, ai. Ok, alguma dúvida sobre a igreja de Éfeso? Só um comentário. Eu li o livro de Gênesis e a trajetória de Abraão e dos filhos, e até do neto, me parecia uma coisa assim tão natural, tão pouco espiritual, né, que eu pensava assim, a impressão que dá se naquela época tivesse cristianismo, eles nem pareciam crentes. Porque era um processo tão aparentemente natural, que levava muitos anos, né, até que uma coisa prometida alcançasse o desfecho, né? Eu via lá quando ele sai da terra do pai dele, Abraão, né? Ele leva o pai dele, aí o pai dele para lá em Padã Arã, fica 13 anos ali, aí ele espera o pai dele morrer, para depois ele sair dali, aí fica aquela peregrinação, e a coisa assim, vai ocorrer décadas depois, né? Mas ele vai naquele processo lento, contínuo, né? E me dá essa impressão realmente da jornada ser, entendeu? Não adianta esse fogo todo, essa que leva a gente ao misticismo, né? Aquelas crendices e tal, que não preenche nada, só coisa emocional, né? A caminhada da fé não é simples, porque ela é feita no dia a dia da vida. O negócio que a gente quer acelerar o processo. É aí que a gente começa a cansar. Eu tenho que fazer. Não, eu não tenho que fazer, eu tenho que viver só. Uma vez eu conversava com um pastor amigo meu da Presbiteriana, lá de Santa Bárbara do Oeste. A gente tinha um relacionamento de mútuo respeito ministerial. Ele respeitava muito o ministério que eu estava fazendo no GT e eu realmente admirava muito o ministério que ele desenvolveu em Santa Bárbara. Só que nós nunca tínhamos sentado para conversar sobre como nós fazemos o nosso ministério pastoral. E aí um dia, ele vendo o crescimento que a igreja de Tietê estava tendo, ele disse assim, cara, qual é a estratégia que você utiliza? Eu disse, eu não tenho estratégia. Eu não acredito em estratégias.
Eu acredito em pregar a palavra, ensinar a palavra e viver a palavra. Isso é o que eu acredito. Porque a Bíblia não me dá nenhuma estratégia, a Bíblia não diz que eu devo fazer isso, faça aquilo, faça campanha, faça não sei das quantas, faça conferência evangelística. A Bíblia não me ensina nada disso. Eu não acredito nessas besteiradas de estratégia para crescimento de igreja. E aí foi engraçado que ele olhou para mim, deu uma risada e disse assim: cara, que amigo, eu também não acredito em nada disso, eu pensei que tu acreditava nessas besteiras. E a igreja do cara era uma bênção. O reverendo Wagner, nem sei por onde ele anda. Procura no Facebook esse cara, Wagner Monfim. A igreja dele era uma bênção e também não tinha nada de besteiras. O que é que se faz? Vive-se. Prega-se, ensina-se. Acabou. Aí a gente não está correndo que nem a igreja de Éfeso. Aí de repente você começa a cansar, decepcionar, frustrar. Não tem como me frustrar. A única frustração que eu posso ter são frustrações da soberba do meu coração, é diferente. Isso é possível. Mas decepção com a igreja, não. Porque eu tenho que vivê-la, só isso. Vivê-la. E é que eu digo, é bem simples. A gente aqui complica o negócio. Ok? Alguma dúvida aí sobre a turma de Éfeso? Fale agora o cálice para sempre. Eu não vou voltar mais nesse texto, então. Aí que Jesus volta amanhã, hoje ele me chama, eu não volto mais. Jesus está aqui no nome de Éfeso. Estamos falando de Éfeso, exatamente. Aproveita. Ok, podemos fechar Éfeso então? Vamos começar a examinar Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Esmirna é a segunda, é na verdade a primeira igreja a receber elogio de Deus. Só ela e Filadélfia. Todas as outras têm problemas. E com a Esmirna nós vamos aprender um pouco sobre uma igreja segundo o coração de Deus. Uma igreja que alegra o coração de Deus. Esmirna e Filadélfia são essas duas referências para nós. As outras 5, Éfeso tem alguma coisa a nos ensinar. As outras é uma desgraça só. É o que não agrada o coração de Deus. E aí nós vamos mexer nisso próximo domingo. Deus nos permitindo às 5h30. Ok? Só nesse último versículo aí, quando ele fala não sofrerá o dano da segunda morte, logicamente ele está se referindo ao juízo. Ao juízo que virá e aqueles que serão lançados no lago de fogo juntamente com o inferno. A segunda morte. Morte espiritual? Não, a segunda morte é o juízo. A primeira morte é essa que nós temos agora. A segunda morte é do juízo. Mas morte em que sentido? Eles vão morrer mesmo? Toda morte, no final das contas, é apenas a ausência de Deus. Nessa morte que nós temos, nós nos ausentamos tanto dos nossos parentes, amigos,
como nos ausentamos de vez de Deus, porque eu não posso mais ter contato com Ele. Aqui eu ainda posso ter contato com Deus. Eu posso orar a Ele. Eu posso me relacionar com a Sua palavra. Na hora que eu morrer para essa vida, acabou. Eu não me relaciono mais com Deus. É a primeira morte. Então toda morte é uma ausência de Deus de alguma forma.